Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Honra e glória, estamos novamente na casa do Senhor. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós, dando sabedoria da sua palavra. Amém? Amém. Pedir aos irmãos, continue orando pela nossa irmã lá em João Pessoa. Que Deus abençoe, dê a sua saúde de volta. Que seja feita a vontade dele, não a nossa. Seja tudo feito sobre o propósito de Deus, não da gente, amém? E demais orar um pelos outros. Temos que orar um pelos outros. Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para que possamos orar um pelos outros, amém? Convido a amada igreja a ficarmos de pé para cantarmos o hino 366, firmeza, 366, firmeza. Três meia meia, do cantor cristão. Cantamos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício em dor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao que cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Amém. Ainda de pé, gostaria que o irmão Edivaldo levasse a Deus em oração. Nosso Deus, eterno Pai, que o Senhor abençoe cada um que aqui está, cada família representada, que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações para guardar aqui a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, cada dia que se renova e assim, Senhor, te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, pode sentar. O estrofe desse hino, ele nos diz em que temos que confiar. A minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. Nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. Né, amados irmãos? É a firmeza que temos e a certeza quando a nossa fé está em Cristo Jesus. Amém? Amém.
Convido os amados irmãos para abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18, que tem como título a exortação e a separação. 2 Coríntios 6, 18. Amém, amados irmãos? Assim diz a palavra de Deus. Não vos prendei a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. É que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre ele andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saia do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Amém. Mas, irmão, Deus nos mostra, Deus dá aqui nesse versículo o exemplo que devemos fazer. Ninguém entendeu o que era. Oi? É 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 18. Amém, irmãos? Os amados irmãos, se quiserem, a gente repete aqui, ou pode dar aí uma revisãozinha. Amém? Amados irmãos, Deus nos mostra que nós não devemos se misturar com demais religiões enganosas, essas que estão por aí, que aplicam o falso evangelho. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma a convivência. Não é porque nós somos melhores, é porque Deus nos manda afastar dessas pessoas. Deus nos diz: afastai, separai, não juntais a luz com a treva. Então cada um de nós temos que colocar isso nos nossos corações. Não vai dar certo se misturar com o falso evangelho. Então cada um tem que se afastar. Se alguém perguntar, mas por que vocês são melhores? Não, é a palavra de Deus que diz, está na Bíblia, leia, tire as dúvidas. A Bíblia é clara, ela não é a palavra de Deus, a palavra de Deus não tem dúvida. Então que cada um, quando tiver dúvida, leia a Bíblia e possa meditar sobre esse versículo que foi lido. Amém? Amém. Convido as amadas irmãs para levar um louvor para a honra e glória de Cristo.
Amém. Que Deus possa estar abençoando as amadas irmãs, dando a honra e sabedoria do canto para a glória de Deus. Convido agora o irmão Zé Paulo para orar pelo pregador da noite, que ele seja usado como instrumento somente para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Oramos. As crianças para a escolinha, a professora hoje é Lívia. Agradeço a oportunidade. Boa noite, queridos amados irmãos. Inicialmente eu peço aos amados que estejam orando pelo irmão Neto. O irmão Neto saiu agora, está um pouquinho se sentindo mal. Nós sabemos do problema de saúde dele, que é sério. E o irmão Anivaldo e o irmão Ramon foram deixar em casa. Estão orando pela recuperação dele. Inclusive ele iria fazer um culto hoje. Acho que ele ficou tão emocionado que ele se emociona muito e acabou se sentindo mais dor do que eu já sinto normal. Então vamos estar orando pelo irmão. Que Deus possa estar reconduzindo a saúde dele o mais rápido possível e o irmão possa estar logo conosco aqui no próximo domingo com a alegria de sempre dele. Amém? Peço também aos irmãos que estejam orando pelo pastor Anísio. Amanhã nós iremos ao médico para ver a questão do sono. Eu passei antigamente desse problema não, mas hoje tem, viu? É muita gente com problema de falta de sono, sem dormir. E amanhã nós vamos ao médico, que é especialista nesse assunto aí. Vamos ver se Deus orienta esse médico para que possa também orientá-lo, para que o pastor possa ter uma vida normal novamente. E como disse o irmão Hilton, devemos estar orando uns pelos outros, porque essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Irmãos, neste próximo sábado estaremos em João Pessoa, mais precisamente em Santa Rita, que vai ser na casa do irmão Eudes, o culto. Peço também orações pela viagem, pela ida e também pela vinda e pelos irmãos que lá estão. Amém? No demais é estudar a Bíblia, que é isso que nós devemos fazer numa igreja bíblica de doutrina batista, de doutrina trazida por Cristo dos céus. E estamos estudando o livro de Gálatas, capítulo 4, vamos iniciar hoje o versículo 1 a 11. Gálatas 4, versículos de 1 a 11. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim também, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando
não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Amém? Santíssimo Deus e Pai, nesse momento te rogamos humildemente em tua presença, para que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, através do teu santo e perfeito Espírito, a aprendermos a tua palavra, Senhor, e aprendermos não só o fato de sabermos que tu existes, que tu és galardoador daqueles que te buscam, Senhor, mas aprendermos e praticá-las em nossas vidas. Te rogamos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós começamos no versículo dizendo: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas estar debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Por exemplo, uma criança é dona da herança do pai, correto? Mas não usufrui desta herança enquanto o pai estiver vivo. Ele é dono de tudo, mas não sabe que é, ou se acha dono de tudo. Muitas vezes, por exemplo, quando as meninas vão levar uma coleguinha, por exemplo, a Beatriz vai levar uma colega assim: vamos lá em casa, né? Ou seja, vamos na casa de pai. Vocês vamos lá em casa. Por quê? Porque o que é do pai é do filho. No sentido aqui, todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que assim seja senhor de tudo. Cristo, enquanto estava como criança sob os cuidados de Maria e José, ele nada diferenciava dos outros, porque ele estava sobre curadores e tutores, mesmo sendo ele o dono de tudo. Mas ele não fez caso disso, pelo contrário, ele não se exaltou, ele se humilhou. Então nada difere do herdeiro enquanto estava sobre tutores e curadores, até que viesse o tempo determinado pelo Pai. A lei judaica, meus irmãos, ela tem uma determinante interessante. O homem só poderia assumir os compromissos de um sacerdote com 30 anos de idade. Foi quando Cristo começou o seu ministério. Antes disso ele não poderia. Por quê? Mas Cristo não é Deus. Por que ele não poderia assumir antes? Porque ele não iria cumprir a lei. Ele seria um transgressor da lei. E ele não veio transgredir, veio fazer o quê? Cumprir a lei. Amém? Então, fez essa explanação para mostrar a realidade. Ele mostrou que até o próprio Cristo, quando era criança, estava sobre tutores e curadores. Versículo 3 nos diz: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Nós, antes de sermos salvos, e naqueles momentos iniciais da salvação, do nascimento, nós estávamos muito dentro do mundo. Estávamos entregues a nossos deleites. Nós buscávamos nos agradar a nós mesmos. O primeiro pensamento do homem natural é agradar a si mesmo. Mas nós temos que ter cuidado para não voltar à servidão dos rudimentos do mundo. Por favor, Colossenses capítulo 2. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo
Cristo. O versículo 20 e o 21. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis. Meus irmãos, nós não estamos mais reduzidos à servidão do primeiro rudimento. Nós já passamos do rudimento inicial para o rudimento espiritual. Nós já estamos, de certa forma, não mais debaixo de tutores nem de curadores. Nós já estamos, meus irmãos, servindo a Cristo por sermos filhos. E devemos ter cuidado para não sermos enganados com filosofias e vãs sutilezas. Nós temos orientação na Bíblia para termos cuidado quando a pessoa fala com a voz muito mansa e muito suave. Quando as pessoas têm aquela voz preparada para lhe convencer, aquelas vozes que botam um sonzinho aqui de violino e você que está sofrendo, pare. Você que está com problema, você que não tem isso, que não tem aquilo, você que está neste momento passando problemas conjugais, problemas de drogas, essas coisas tudinho, isso são princípios e rudimentos do mundo. Eu conversava com minha linda e amada filha Annalise essa semana, ela disse uma coisa que eu fiquei meditando sobre. Passando um assunto, ela disse: não, pai, para nós somos crentes, o máximo que pode acontecer conosco de ruim é morrer. E morrer se vai para o céu. Ou seja, não podemos estar embaixo de rudimentos, não toques, não proves, não façais. Nós somos co-herdeiros de Cristo, irmãos. Nós não precisamos mais de nada, nós já temos Cristo. Para que eu estar novamente? Vou para a igreja para não perder a salvação, vou me batizar para não perder a salvação, vou fazer isso para não fazer aquilo. Não, tu faz porque tu és filho. E o mundo eu posso? Não, ninguém quer ir para lá porque já saiu dessa servidão. Como o irmão Zé Paulo dizia lá fora, é servidão. Servir ao pecado, nós servimos já por muito tempo. Não temos mais necessidade disso, irmãos. Então, mas assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Não temos mais rudimentos do mundo. O nosso fundamento é Cristo, amém? Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E o Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por eles e por ele e para ele. Deus irá enviar o seu Filho? Deus poderá enviar o seu Filho? Deus enviou. Enviou está em que tempo, irmãos? Passado. Deus enviou o seu Filho porque Deus amou o mundo no passado. Lá atrás Ele amou o mundo e lá atrás Ele enviou o seu Filho. Para que Deus enviou o seu Filho? Qual é o propósito da vinda do Filho de Deus ao mundo? Qual é o propósito do Filho de Deus ao mundo? Salvar toda a humanidade. O propósito é salvar toda a humanidade, mas só vai ser salvo aqueles que creem. Aqueles que creem. Este Filho nascido de mulher, da descendência de Davi,
é o Messias esperado pelos judeus. É o Messias que todos estavam esperando, todos os judeus estavam esperando, para remir o que estavam debaixo da lei. Irmãos, quando nós pregamos certeza eterna de salvação, nós não estamos dizendo que você pode pecar, que todo mundo pensa que quando não conhece a nossa doutrina, quer dizer que eu posso fazer isso, quer dizer que eu posso fazer aquilo. A cabeça deles vai logo para essa, quer dizer que eu posso fazer tudo. Eu estou dizendo a vocês que nosso pecado foi pago por Cristo. Agora, a culpa do pecado Cristo já pagou. Agora, o que eu vou fazer com a minha liberdade, meus irmãos? Eu vou ser um filho em comunhão ou um filho em desobediência? Tenham cuidado com a liberdade com que Cristo vos libertou. Porque, meus irmãos, o versículo 5 e 6 nos diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: ah, papai. Meus irmãos, a Bíblia é um manual e que usa termos técnicos. A lei de adoção em nosso país, quando nós adotamos uma criança e registrou como filho, ela passa a ter direitos, o mesmo direito que os filhos ditos naturais. O filho adotivo tem o mesmo direito que o filho natural. Ou seja, para fim que recebermos a adoção de filhos. Primeiro, é o Espírito Santo que faz toda a ação. O Espírito de adoção. Romanos capítulo 8. e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, nós temos aqui uma plena afirmação do nosso Senhor e Salvador, que nos mostra uma situação. Deus, preste atenção nos termos, Deus enviou e nós recebemos. Deus enviou o seu Espírito, nós recebemos. Ora, a conotação, Gálatas 4, 6, porque sois filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Romanos 8. Olha aqui como estão ligados. Deus enviou. 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o quê? O espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Enviou Deus, nós recebemos. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, Deus o poder de ser o quê? Feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, meus irmãos, usem a mente
a consciência, o entendimento para entender o que a Bíblia nos diz. Deus usa a ação de enviar aos nossos corações o seu santo e perfeito Espírito, e esse Espírito Santo irá te guiar, te conduzir, irá te capacitar a crer cada vez mais. A ação inicial é, como diz o pastor Miguel, o Espírito Santo é o de anestesista. Pratica, você recebe o Espírito Santo como anestesia para você adentrar toda a palavra de Deus em seus corações. Agora, há pessoas que são tão teimosas que não escutam. Há pessoas que endurecem os corações. E há pessoas que recebem de bom grado. E isto é a chave de todo o conhecimento. Receber de bom grado. Receber a palavra de Deus com o coração pronto para frutificar, não para questionar. Que tem gente que adora receber para questionar. O crente não, recebe para buscar frutificar. Amém? Meus irmãos, há uma natureza de Deus, há uma vontade de Deus, há o beneplácito de sua vontade para conosco. Quando nós dissemos que somos filhos, eu sou filho de Deus, é porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E também testifica também que esta filiação não é por causa da minha bondade, mas é pelo que Deus fez. Efésios capítulo 1, versículo 5. Amém? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é consentimento, aprovação. Segundo a sua aprovação, Ele nos destinou para filhos. Agora, meus irmãos, esta presciência de Deus é porque Deus é atemporal, Ele sabe todas as coisas. Não precisa eu dizer nada a Deus. Eu não preciso ensinar a Deus. Eu não preciso mostrar a Deus como fazer. Ele sabe. Eu acho muito bonito as pessoas que querem ensinar a Deus. Eu gostaria até de saber ensinar alguém, viu? Mas a Deus não. Por que, meus irmãos? Porque sois filhos. Nunca esqueçam disso. Porque sois filhos. Esta é a condição. Por que você não faz isso? Não toqueis, não manuseis? Porque sou filho. Mas se você não faz isso? Não. Por que você não faz? Porque eu sou filho. A resposta não poderia ser outra. Eu não estou fazendo isso, aquilo outro para ser. Nunca tenha, por ser filho, pois sois filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Irmãos, o servo fica para sempre na casa do Senhor? E o filho? O filho vai ser sempre filho. As pessoas, fulano é um servo de Deus, né? Não dizem isso, né? Edivaldo é um servo, isso é um servo de Deus. Um servo pode ser hoje e não ser amanhã. Pergunta: Judas era servo de Deus? É. E aí? Servo é uma coisa, filho é outra. Nós, assim que já não és mais servo, mas filho. Mas vocês só sabem pregar isso, que são filhos de Deus? A Bíblia só prega isso. A Bíblia diz que a nossa condição é de filiação, meus irmãos.
Filiação, assim, é uma coisa tão simples que parece complicada, né? Mas é tão simples. Um filho reconhecer o pai, reconhecer a mãe, reconhece pelo cheiro. Então, assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho também, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meus irmãos, as pessoas, tem uma frase que o irmão Edivaldo gosta de usar, que é: querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Eu vou para a igreja buscar minha bênção. Eu vou não sei o quê. Eu vou fazer isso. Deus é aquilo. Gente, a Bíblia diz que o crente vai padecer. Se padecermos com Cristo, nós só queremos ser glorificados, mas é bom, né? O pessoal besta, né? Esse pessoal inocente. Só quer ser glorificado, não quer padecer, não quer passar aflições, não quer sofrer, não quer neste mundo passar as aflições que Cristo diz. Ora, a minha igreja está tudo determinado. Na nossa igreja, na igreja de Cristo, está tudo Bíblia, tudo segundo as Escrituras, tudo baseado na Bíblia. Tudo, se estiver dominado, é pelo Senhor dos céus, Senhor dos exércitos, não para a gente. Está tudo conforme as Escrituras, que nos diz que nós temos que entender que iremos padecer enquanto aqui estamos, sim, iremos sofrer aflições, iremos passar. A maior das aflições do crente é a falta de um mundo com... Vou procurar um tema aqui para... Está fugindo da memória. É a falta do verdadeiro evangelho ser tão pregado quanto o mentiroso. É a primeira aflição do crente. Você fica aflito com ver tantas pessoas seguindo eu, e você de mãos atadas, falando às pessoas, e as pessoas simplesmente ouvindo e não entendendo. Mas também isso faz parte do propósito de Deus, certo? Mas nos aflige sim ver pessoas que a gente sabe que não tem maldade sendo enganadas. Mas infelizmente, meus irmãos, a Bíblia não diz que os enganados serão exaltados não, viu? Diz que o cego condutor vai levar o outro cego para o abismo. Diz que os fazem mais 2 vezes filhos da perdição do que os próprios. Então, meus irmãos, nós somos livres porque somos filhos e Cristo nos libertou. Nós não estamos mais presos nos rudimentos do mundo e não estamos mais na serventia da carne. Antes nós éramos desta maneira, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Antes éramos desta forma, era como nós éramos, Efésios 2, de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Este era o nosso velho homem, a velha criatura, que servia com alegria. Achou? Não. Pronto.
Meus irmãos, tem uma passagem que os religiosos gostam de dizer, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, mas por dentro continua o mesmo sepulcro caiado. Só a parte externa. O crente não tem essa necessidade de fazer isso. O crente não tem a necessidade de ser um sepulcro caiado, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então devemos buscar nos agradá-lo em verdade e em espírito sempre, não por questão meramente legalista, mas por questão de obediência à perfeita palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, o versículo 8 nos diz: mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Se você perguntar a qualquer descrente se ele tem fé em Deus, o que vai ser para você a resposta? Eu creio, eu tenho muita fé em Deus. Mas se você perguntar se crê na palavra de Deus, eu creio. Aí você pergunta, mas se morrer agora, aí só Deus sabe. Eles conhecem Deus, sabem que Deus existe, sabem que tudo que ocorre em volta deles é porque Deus existe e é bondoso e misericordioso para conosco, mas não crê na obra de Deus, não crê na obra do Filho de Deus. Então, mas quando não conheceis a Deus, serviei aos que por natureza não são deuses. Pelo contrário, a gente servia sim ao Deus não servia a Deus. Eu já contei aqui na igreja, quando eu vivia na servidão da carne, eu chegava sexta-feira, tomava um banho, ia para a noite dizendo, vou encher a cara porque eu também sou filho de Deus. Olha mesmo. Agora eu me pergunto, pare para pensar, o Espírito Santo de Deus que habita no crente, ficaria satisfeito do crente estar cheio de bebida? O crente está, sou crente. Peraí, né, gente? Peraí, né? Não é desta forma. E também ninguém é salvo porque parou de beber, não, viu? Se fosse assim, lá está todo mundo salvo, né? Nós somos salvos porque cremos na obra de Cristo, amém? Na obra de Cristo que fez naquela maldita cruz com perfeição. Irmãos, eu quero que a gente pare e pense bem direitinho nesse versículo 9. Mas, agora, conhecendo a Deus, aí ele para. Ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Qual é a característica básica, basilar da ovelha de Deus? Ouvir. Mas tem outro detalhezinho. Qual é? Qual é uma característica que não pode ser ovelha de Deus se não tiver essa característica? Qual será essa característica? Alguém me diz? Como disse Simon Hall, as minhas ovelhas ouvem. Ouvir é uma característica, a outra é eu as conheço. Olha aqui o que nos diz: ou antes sendo conhecidos por Deus, de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10,14. Olha o que Cristo nos diz:
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Vocês estão vendo que há um entrelaçamento de conhecimento? Eu, por exemplo, eu conheço o Raul, eu conheço o Hildo, mas Hildo pode não me conhecer. Eu conheço o Neymar, mas Neymar não sabe nem que eu existo. A característica, quando Deus usa termos ovelha, pastor, Ele usa termos da natureza. Quem aqui já foi pastor de ovelha? O pastor, irmãos, tiver aqui 10 rebanhos de ovelha, chegar o pastor do rebanho A, diz, chega, só vai as ovelhas daquele pastor. Pode fazer isso. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Quando Deus usa essas analogias, é para nos mostrar que nós ouvimos a voz do nosso pastor. Quem é o nosso pastor? Cristo. Nós ouvimos e o conhecemos. E Ele nos ouve e nos conhece. Há uma intimidade. Não é um conhecimento de existência, como todos nós sabemos que o demônio sabe que Deus existe. Há um conhecimento de intimidade, de ouvir a voz. O ouvir você reconhece a voz, os irmãos da sua esposa? Se sua esposa disser, irmã Vitória disser, irmão, Edivaldo, está com um pouco de raiva, né? Quando você diz volta, opa, foi que eu fiz? Quando nós ouvimos as vozes de nossas esposas, nós também conhecemos. Agora, por que nós conhecemos as vozes das pessoas que nos rodeiam? Você conhece a voz de um estranho? Você pode até ouvi-la, mas não conhece. Nós ouvimos e conhecemos a voz do nosso pastor porque nós temos intimidade de filiação. Não é uma intimidade de existência meramente, e sim de existência e de parentesco. É a relação familiar, a relação de que o meu pai fala e eu escuto. Os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Só voltar um pouquinho, João 8:47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Irmãos, somando-se ao fato de já sermos filhos, já sermos ovelhas, nós também temos a obrigação de chamar mais ovelhas. Como? Versículo 16 de João 10. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas a elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Há muitas ovelhas precisando ouvir a voz do pastor. E nessa dispensação atual, é a igreja dele que tem que fazer isso. Pregar Cristo a toda criatura. Amém? Voltando lá para Gálatas, capítulo 4. Versículos, continuando 9. Como tornais, parte B, outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir. Alguém pode definir o que é rudimento? O que é rudimento? Alguém sabe dizer? Ninguém sabe o que é rudimento? Rudimento é novamente a base. Colocar outra base. Colocar outro rudimento, outro início. Qual é o nosso rudimento?
Nós não podemos estar... Gente, um edifício construído tem quantas sapatas? Quantas vezes você faz a sapata de um edifício? Quantas? Só uma? Não está renovando esse sapato várias vezes, não? Não. O que é que nós somos? O templo. Um edifício vivo para habitar o nosso Senhor. Então nós temos um rudimento, que é Cristo, o único fundamento. Por favor, Hebreus capítulo 5. Versículo 12 apenas. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. O que é isso, irmão? É você estar voltando ao mesmo rudimento. Ah, meu Deus do céu, será que eu sou salvo? Será que Cristo me salvou? Será que eu realmente sou um crente? Será que eu realmente... Gente, não tem como você desnascer. Ou você é crente ou você é descrente. Ou você é filho ou você é bastardo. Não tem meio termo. Não tem como você é... Hoje eu sou filho. Ah, hoje eu não sou mais filho. Hoje, o crente nascido em espírito, hoje, amanhã e sempre vai ser filho. Lembre que sois porque sois filhos. Porque sois filhos. Vê o versículo 1 do capítulo 6 de Hebreus. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Não deixando o rendimento inicial. Vamos fazer o quê? Crescer, irmãos. Não podemos ser meninos inconstantes a vida todinha. Eu gosto muito do exemplo aqui na igreja, que nós temos Liz, Ellen, Lídia, que estão cá conosco, que estão na igreja desde gurizinha. A menina da minha menos, era quando era pequena ainda, faz tempo. Mas o que nós achamos lindo? Que elas cresceram. Hoje elas são professoras na escolinha das crianças. Mas já imaginou, está Liz aqui, deixa o tamanho dela, dessa idade, da idade. Liz aqui. Gente, a criança tem que crescer, o crente tem que crescer, o crente tem que produzir, o crente não pode ser menino eternamente, o crente não pode ficar parado, esperando, eu sou crente. Gente, deixando de lado o rudimento inicial, prossigamos para a perfeição, buscando, aperfeiçoando a palavra de Deus em sua vida, lendo, meditando, falando do amor de Deus para as pessoas, buscando aprender, estando cheio, transbordando do Espírito Santo. Isto é a vontade de Deus para os crentes. Agora, há crente que não faz isso, há crente que fica lá, está na palavra também, e a gente não pode também fazer muita coisa, mas não é a vontade de Deus. Gente, toda e qualquer criatura que você enxergar é uma pessoa a ser evangelizada. Toda e qualquer criatura que passar por você, que se não tiver certeza plena de salvação, deve sim ser evangelizada. Vocês têm que ter amor pelos perdidos. Nós temos que ter amor pelos perdidos. Não podemos nos contentarmos simplesmente com a nossa salvação, meus irmãos. Neste momento está morrendo milhões de pessoas e indo para o inferno. E a culpa é de quem? De não ter ouvido? Nossa. É nossa, sim, Senhor. Então devemos falar do amor de Deus. Vão ouvir, ninguém liga. Problema de quem não ligou. Eu tenho que falar, irmãos.
Nós temos que falar. Então devemos deixar os rudimentos iniciais e prosseguirmos até a perfeição, não lançando de novo, voltando mesmíssimas coisas. Me arrependi, sou salvo de novo, me arrependi, perdi. Não, eu sou salvo, então agora eu tenho que caminhar. Eu não posso regredir, evoluir, eu tenho que evoluir. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 10 e 11. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Meus irmãos, dias, meses, anos, era na lei judaica. Tinha guardar o ano, tinha que guardar dia, tinha que guardar. Ele tinha um monte de guarda, certo? No sábado não trabalhava 6 anos numa parte do seu sítio, o 7º ano descansava. Estava na lei, mas porque nós não estamos mais debaixo da lei. E para a gente nunca estivemos, nós somos gentios, viu? Nós só estamos cá como filhos pela graça de Cristo, pela graça de Deus. Então, meus irmãos, diante disso, eu sabendo que, primeiro, eu sou oliveira brava. Sabe o que é isso? A oliveira verdadeira são os judeus. Eu fui enxertado na oliveira verdadeira, no caule que é Cristo. Eu tenho que me gloriar por isso? Não. Eu tenho que estar firme, constante e abundante na obra do Senhor. Eu tenho que estar, meus irmãos, sempre grato, Senhor. Obrigado, Senhor, por salvar um maldito pecador como eu, Senhor. Senhor, agora, eu sou insistente, Senhor. Jesus me salvou, agora me capacita para falar do teu amor com as pessoas, porque as pessoas pensam que tem uma frasinha de para-choque caminhão, que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus lhe dá capacidade, sim. Não tem um ser humano, segundo o saudoso pastor Tonel Mendes, para ser evangelizador de 2 coisas: boca e coragem. Todo mundo aqui sabe falar, não sabe? Não. Sabe falar e encontrar pessoas. É fácil encontrar pessoas, né? Só sair na rua que você encontra. Vamos falar do amor de Deus. Para encerrarmos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que possamos entender a palavra de Deus. Só recapitulando o estudo de hoje à noite, aprendemos o quê? Que o Filho é dono de tudo, e mesmo assim não se fez dono de tudo. Nós aprendemos também que antes eram reduzidos à servidão, na nossa carne, na vontade da carne e do pensamento. Nós aprendemos que quando chegou a plenitude dos tempos, no tempo perfeito de Deus, Deus enviou o seu Filho no passado. Por que Ele enviou? Porque Ele amou o mundo passado. Vimos também que nós, pelo amor de Deus para conosco, nós nos tornamos filhos de Deus. Que Deus enviou o seu Espírito, nós recebemos, nós não aceitamos, nós recebemos. Vimos também que a partir de ter recebido o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros de Cristo.
E vimos também que nós não podemos estar novamente sob os rudimentos fracos do mundo, e sim crescendo no rudimento principal, a pedra Cristo. Crescendo, indo à perfeição. Não é a perfeição do contra não pecar, é a perfeição da doutrina. Cada vez mais se capacitar na sã doutrina, no ensino perfeito de Deus. Amém? Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. As crianças vão louvar? Crianças? Boa noite, irmãos. Iremos louvar o hino Grande Fardo. Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre a cruz. Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre a cruz. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Amém. Acabou tudo. Que Deus abençoe as crianças. Eu acho lindo demais essas crianças. Dá uma saudade de ver aquela criança. Irmãos, vamos ficar de pé.